final de um processo humanizado, um processo que consiga atender a essa realmente a sua finalidade. Então, eu passo com muita felicidade a palavra ao professor Antônio do Passo Cabral. Agradecendo o professor Pedro e o professor Antônio também. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu queria saudar a presidente dos trabalhos, a querida amiga, a professora Gisele Góes, da Universidade Federal do Pará, nosso presidente da ANEP, o amigo professor Pedro Henrique Nogueira, os demais colegas presentes nessa mesa virtual aqui, a doutora Sabrina Dourado, a doutora Micheline Forte, o doutor Marcelo Ribeiro, e os professores da UFBA, Salomão Viana, e da Federal do Pará, meu querido amigo, professor Pedro Bentes Filho. Saudar todos que nos estão assistindo pelo YouTube, dizer que a pequena Carolina fez uma aparição aqui relâmpago e não duvidem que ela ou o irmão possam aparecer mais vezes. Esse é o caos e também, de alguma maneira, a beleza do home office, né? Então, eu queria fazer coro aos que me antecederam, né, para dizer dessa merecida homenagem que a ANEP, eu sou membro da ANEP honorário, como o querido presidente salientou, desde o ano passado. Eu tenho muitos amigos na ANEP e sempre saúdo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela ANEP, e tenho uma grande satisfação de hoje poder ser membro também da ANEP, e parabenizo o presidente, toda a diretoria, pela organização desse evento, a professora Paula Sarno Braga e todo o seu staff, o Tiago, o Wagner, e todos, a Letícia e todo o pessoal que tem ajudado aí nos bastidores, Catarina, enfim, para organizar um evento dessa magnitude, porque Calmon de Passos merece, né? Ele é um jurista maiúsculo que a Bahia produziu, que o Nordeste produziu, entre os gigantes do direito brasileiro e também do processo brasileiro. E eu lembro, a primeira vez que eu assisti o Calmon pessoalmente, muitos que estão nos assistindo aqui não tiveram esse privilégio, né? Eu vi a palestra do Calmon 2 vezes, nos congressos que se realizavam aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Glória. Eram congressos enormes, um público espetacular e tal. E ali desfilavam os grandes nomes do direito, né? E o Calmon era uma carruagem, ele falava muito bem, como se salientou aqui, e ele tinha também posições muito fortes, então ele ganhava o auditório, não só pela energia que impunha aos seus argumentos, mas também pela paixão que se via do jurista que acredita naquelas ideias, né? E nas 2 vezes que eu vi, realmente ele foi aplaudido de pé no final, quando não era raro que fosse aplaudido em cena aberta. Durante a palestra, aplaudiam o Calmon. E nesse tema das nulidades, o Calmon tem talvez um dos melhor livro, talvez, escrito na sua geração, e um dos melhores já escritos sobre o tema no mundo. O Calmon, eu estou falando aqui do livro já citado pelo Pedro Nogueira, que é o esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais, publicado pela Forense. Mas a sua reflexão começou muito tempo antes, a tese de livre docência do Calmon, que é de 1959, e tem um artigo na Repra em 89 também, que marcou muita gente, inclusive muita gente da minha geração. E é um livro que se propunha, mais do que ficar nas filigranas dos artigos de lei sobre as nulidades, um livro que se propunha a estudar a teoria das nulidades e dos atos processuais. Então, é um livro que marcou época, é inevitável, que todos que não leram procurem conhecer, porque a gente pode concordar ou discordar, mas não pode ignorar. Ele foi um marco, né? E acho que fui chamado aqui para falar desse tema, porque eu tenho um livro a respeito, que gentilmente os colegas mencionaram, um livro no qual talvez uma das minhas grandes influências tenha sido a obra do Calmon de Passos, talvez juntamente com o formalismo no processo civil do professor Carlos Alberto Alvar. É um livro que está esgotado, porque eu ainda não consegui parar para atualizá-lo à luz do novo CPC. Mas as ideias que eu defendi lá, eu acho que ainda são aplicáveis ao sistema novo, e por isso eu tenho ainda um projeto de fazer essa atualização no futuro, né? Vamos ver se eu consigo ter tempo e saúde. Hoje eu queria falar de um ponto que eu ainda não tratei, quer dizer, pegar uma ideia que eu tratei e outras 2 ideias que eu não tratei e testá-las, pensar como elas seriam recebidas por Calmon de Passos se ele estivesse nos assistindo hoje. E ambas as ideias partem do conceito de incentivos, né? Esse conceito hoje tem sido muito utilizado pelo pessoal da análise econômica do direito e da análise econômica do processo. Eu faço referência aqui a 2 teses que já foram publicadas em livro, já tem versão comercial, e as 2 eu li ainda foram publicadas como tese, que eu estava nas 2 bancas, que é a tese do Eric Navarro, lá da UERJ, e a tese do Rafael Abreu, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que ambas estão publicadas pela RT.
E eles usam o conceito de incentivos numa ideia mais comercial. Mais economicista, né, do processo. Eu vou usar a expressão num outro sentido aqui, mais ligado à dogmática da teoria do direito, e em especial à teoria das normas. E eu quero partir da reflexão de que a norma regulamenta comportamentos, e ela regulamenta comportamentos de um modo muito variado. Às vezes ela ameaça com resultado indesejado. As sanções, as penas, são o exemplo mais comum, né, de uma atuação, por assim dizer, repressiva do legislador. E também é uma visão do fato jurídico retrospectiva, que busca atribuir consequências negativas àquele que já agiu, aquele que agiu no passado, ou seja, aquele que se comportou no passado contrariamente à norma é sancionado, é punido, enfim, tem a ele atribuída uma consequência normativa para aquele comportamento que o legislador queria desincentivar, né? Mas, às vezes, o legislador também acena com benefícios, e assim ele sugestiona, condiciona, fomenta condutas que são desejadas. Ele quer que o comportamento premiado seja praticado pelos indivíduos. E aí são conhecidos os prêmios, né, que também são chamados de sanções premiais, né, que nós conhecemos também no processo, né, sobretudo no campo dos custos. Na ação monitória, na execução, a gente vê, às vezes, um aceno para um certo tipo de conduta, por ação ou por omissão, que poderá levar a uma redução dos custos, redução de honorários, enfim. Agora, não são só esses os incentivos, eu vou tentar trabalhar mais adiante essa ideia e conectá-la com as nulidades. Na teoria das situações processuais, um tema que também o nosso presidente, junto com o amigo Fred Dier, trataram, um livro específico, existem várias formas ali muito diferentes de fomentar ou desincentivar condutas. E ali se vê claramente esses incentivos e desincentivos nas diferenças de tratamento que a lei atribui às diversas situações jurídicas, direitos, poderes, sujeições, ônus, deveres, faculdades. A partir dessas figuras, que podem ser distribuídas em situações de vantagem, desvantagem ou neutras, a gente vê que as consequências para as ações e omissões dos indivíduos, dos litigantes no processo, por exemplo, são muito diversas, e assim os comportamentos são condicionados de maneira diferente. De todo modo, as normas jurídicas são orientadoras de comportamento. Em relação à nulidade, essa ideia, né, se deu historicamente no debate sobre a natureza da nulidade. Como a gente sabe, a nulidade é diferente do vício, do defeito, né? Existe até uma prática jurídica, a gente fala assim, a sentença padece de nulidade. Isso está errado, né? A sentença não padece de nulidade, ela não contém uma nulidade, ela tem um vício, um defeito, que pode levar à consequência da sua invalidação. Então, a nulidade é uma consequência possível de um vício. Veja que o ato defeituoso ele não só é diferente do ato nulo, como o defeito não necessariamente leva à invalidação. Por isso que o próprio Calmon dizia que a invalidação é uma das consequências meramente possíveis de um defeito formal. E a partir dessa ideia, a literatura tradicional debatia, gastou-se tinta nesse debate, páginas e páginas dos livros tradicionais, debatia-se se a nulidade era ou não era uma sanção. O argumento contrário a se definir a nulidade como sanção é de que ela não poderia ser equiparada a uma pena, porque ela não tinha natureza penal. Vejam como era uma discussão até certo ponto bizantina, uma discussão que já era cansativa para todos da minha geração, né? É claro que todos nós sabemos que as sanções não são necessariamente penas, e existem sanções não criminais. E por isso muitos diziam que a nulidade era uma sanção. Eu, por exemplo, aderia a essa ideia. Calmon dizia também que a nulidade era uma sanção. Não tem problema nenhum dizer que era uma sanção, só não é uma sanção penal. Agora, muitos outros autores preferiam falar em termos mais genéricos, falar que era uma consequência, ok, ou um efeito normativo do reconhecimento de um defeito formal relevante que não possa ser aproveitado e que faça com que o ato não possa ser aproveitado. Vejam que, portanto, é bom frisar esse ponto, né? A nulidade é uma consequência apenas possível, porque pode haver um ato defeituoso viciado sem que se proceda à sua anulação. Pois bem, agora, o que eu quero salientar aqui para voltar à questão dos incentivos ou desincentivos? Subjacente a esse debate sobre a natureza da nulidade estava uma concepção de ordenamento jurídico e uma concepção de para que serve a invalidação, a invalidade.
porque era um pensar na nulidade como uma resposta do Estado juiz aos atos já praticados, negando-lhes efeitos. Era um Estado que atuava, por assim dizer, retrospectivamente, aplicava uma sanção, e a nulidade tinha essa acepção negativa, quase como uma punição a quem se rebelava contra a formalidade legal que o legislador tinha previsto para a prática daquele ato. Tanto que frequentemente se assimilava a nulidade à pena. Então era toda aquela lógica quase que penalista, né, de pensar a consequência da inobservância da conduta. E a primeira tendência que eu acho que o sistema contemporâneo, o sistema jurídico contemporâneo nos faz pensar, e o primeiro grupo de ideias que eu queria discutir com os senhores, é de se a gente não poderia pensar a nulidade como um prêmio, ou como uma sanção premial, ou, usando a expressão do Norberto Bobbio, uma sanção positiva. Ou seja, não apenas pensar num Estado repressor, mas num Estado indutor de comportamentos. E também o juiz, o legislador, a norma e a aplicação dessa norma no processo, pensar em estarmos induzindo comportamentos. Quer dizer, que é uma lógica não apenas de imperatividade e de uma atuação reativa da sanção como punição, mas um viés um pouco mais prospectivo da atuação do Estado, opondo aquelas estratégias de comando, de autoridade, estratégias de indução de comportamento, né? O Estado contemporâneo é um Estado que traça diretrizes, que quer mostrar para onde a gente quer levar a sociedade, não apenas esperar que as pessoas descumpram as normas e quase com regozijo puni-las retrospectivamente. Então, é uma ideia muito mais afeta, me parece, ao Estado contemporâneo, porque o Estado contemporâneo não é um Estado puramente repressor de desvios, mas é também um Estado que fomenta, incentiva comportamentos. E essa é uma questão importante também para a determinação ex ante das condutas no processo, porque se a gente sinaliza corretamente como a gente quer evitar atos cuja inobservância formal deva ser absolutamente banida ou prevenida no processo, as partes podem colocar os seus comportamentos no trilho, e assim o curso da tramitação do processo se desenvolve sem percalços, né? E vejam que eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas e os litigantes, elas baseiam os seus comportamentos pela expectativa de incidência da norma na sua esfera de direitos. Então tem um problema de segurança jurídica aí, porque se a gente não traçar um sistema de nulidade claro, com formas, classificações adequadas, a gente não consegue dizer para as pessoas, sinalizar para as pessoas qual será a consequência lá na frente que o Estado e o juiz atribuirão aos seus comportamentos. Será que se eu praticar o ato dessa forma, ele vai ser aproveitado ou ele vai ser anulado? É o que o Humberto Ávila, na sua tese de segurança jurídica, chama de calculabilidade, que é uma projeção que se faz do futuro da consequência, do efeito jurídico que a minha conduta no presente pode ter. E o CPC novo parece responder bem a isso. Ele se afastou daquelas classificações antigas e ultrapassadas, por exemplo, entre nulidade absoluta, relativa, anulabilidade, que é algo que nunca fez muito sentido. Pedro Nogueira já salientou um pouco isso. Calmon foi um grande crítico dessas classificações que atrapalhavam mais do que ajudavam. E hoje o CPC preza um aproveitamento máximo dos atos, prevalência da decisão de mérito, mesmo quando os defeitos seriam defeitos que a doutrina tradicional apontaria como muito graves, que deveriam atrair uma nulidade máxima, absoluta, etc. Vício de citação, por exemplo, incompetência absoluta, hoje são defeitos dos atos processuais do processo em geral que podem ser sanados e são flexibilizáveis, por assim dizer. Então, me parece que o CPC ele fala muito mais dentro dessa lógica de indução de comportamento do que repressão de desvio. E, portanto, me parece que a nulidade hoje tem que estar conectada um pouco a essas formas de incentivos normativos para que as partes conduzam o seu comportamento e pratiquem os seus atos processuais. E aí, talvez, perguntando se Calmon concordaria comigo, eu acho que talvez ele concordaria comigo, porque na obra de Calmon sobre as nulidades, ele salientava outras formas de incentivo para o comportamento das partes conectadas com as nulidades. As preclusões são formas de incentivo, os custos de retardamento, né, quando se tem uma alegação e se faz essa alegação tardiamente, a parte poderia
ser responsabilizada pelos custos de retardamento. Agora, eu queria fazer uma provocação, que aí não tem nada a ver, me parece, com as teses de Calmon, mas que eu acho que é um caminho, né, que parte dessa ideia de que a nulidade estimula e condiciona, quer dizer, esse papel da nulidade como um indutor de comportamentos. Vejam, aonde eu quero chegar? Isso tem sido estudado mais no processo penal e mais no processo penal estrangeiro do que no processo penal brasileiro. Porque, às vezes, se a nulidade é um desses incentivos normativos que estão no nosso ordenamento, às vezes a gente vê que outros incentivos coexistem com ela. Vejam, muitos países entendem que a nulidade serve também para não estimular a prática de atos com aquela inobservância formal em outros processos. Então, a gente anula para que os litigantes saibam que, se eles fizerem aquilo em outros processos, outras vezes, o resultado será aquele. Por exemplo, é assim que se interpreta o aproveitamento de atos defeituosos no campo da prova. A ideia de que a gente não pode aproveitar a prova ilícita no processo penal significa também que aproveitá-la poderia sinalizar para as autoridades policiais e de persecução penal que elas poderiam praticar ilícitos para obter a prova, sabedoras depois que o judiciário irá aproveitar aquele resultado. Então, a projeção da incidência das regras de invalidação gera uma expectativa a todos os sujeitos do processo que poderia levar, por assim dizer, uma correção antecipada de comportamento. Eu não me conduzo dessa forma porque eu sei que isso vai ser inútil. Agora, o ponto que eu quero salientar é que, frequentemente, os incentivos coexistem e, às vezes, se sobrepõem. Então, essa coexistência ou superposição de incentivos, às vezes, pode fazer com que várias esferas, inclusive dos direitos, produzam efeitos no mesmo ato. Vejam, a inobservância formal no campo da prova pode gerar a invalidação negativa de efeitos, pode gerar uma punição administrativa do policial, do membro do Ministério Público, que atuaram ilicitamente naquele campo, e até uma sanção criminal, uma pena, porque esses fatos podem ser também ilícitos contra a administração da justiça, uma contrafação documental posteriormente usada no judiciário, uso de documento falso, prova obtida sob tortura, mandados sem indicação precisa do local, etc. Agora, o ponto que eu queria discutir é o seguinte: será que na coexistência ou superposição desses incentivos, será que poderia haver uma calibragem entre eles? Por exemplo, calibrarmos os efeitos da nulidade, em especial tendo em vista seu papel de indução, se outros mecanismos de incentivo ou desincentivo tiverem sido implementados antes, por exemplo, do momento de avaliar a nulidade? Me parece que sim. E há decisões estrangeiras, tanto em nível nacional, nos países do Common Law, como em tribunais internacionais. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Gefgen, decidiu dessa maneira, dizendo que, às vezes, talvez a gente possa aproveitar a prova ilícita, a prova produzida com defeito formal, desde que tenha havido sanção a, por exemplo, os agentes policiais que agiram ilicitamente. Então, a sanção penal, por exemplo, a condenação penal a um agente policial, já pelo efeito de prevenção geral especial que a própria pena tem na esfera criminal, já produziria esse desincentivo e sinalizaria que o Estado não vai tolerar aquele tipo de comportamento em outros casos. Isso não induziria erroneamente a um resultado indesejado pela lei. E aí não tem problema você calibrar a nulidade e aproveitar a prova num processo. Eu estou dando aqui um exemplo, mas a gente poderia, se eu tivesse tempo, trabalhar outros exemplos também. E eu acho que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro sinaliza nesse ponto, porque o artigo 22, no seu parágrafo 3º, diz que as sanções aplicadas a um agente deverão ser levadas em conta na dosimetria de demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Claro, aí de mesma natureza, administrativa é administrativa, penal é penal, mas me parece que a gente deve construir uma teoria para essa interseção e interferência entre várias esferas, a mesma esfera ou não, quando a gente vê mecanismos normativos de incentivos e desincentivos de conduta que coexistem e se sobrepõem. Nos últimos 2 minutos que eu tenho, eu queria falar de uma segunda tendência, que eu acho que é claramente visualizada, essa é um pouco mais simples, por isso que eu deixei para o final, claramente visualizada, no meu modo de ver, no sistema de invalidação, que é a possibilidade de negociação sobre os vícios e os efeitos, as consequências, né, dos atos defeituosos, e também, evidentemente, como consequência que é a própria nulidade. Há muito tempo, na doutrina, existe uma relação entre nulidade e consentimento. Pedro Nogueira, en passant, falou disso, né?
Se o litigante mostrou o seu assentimento, concordou com a prática do ato em determinado sentido, pode ser possível interpretar essa conduta como uma aceitação daquela formalidade, né? Uma conduta que pode precluir, logicamente, alegações posteriores, impugnações de invalidação, se a parte se comportou como sendo, por ação ou por omissão, se comportou como concordante com aquela formalidade. Mas vejam que hoje existe uma emergência da utilização de negócios jurídicos para atribuir segurança jurídica a isso. Quer dizer, se a gente tem um ato que foi praticado no passado, com algum defeito formal, e a gente quer ter certeza de que não haverá uma interpretação errônea a respeito daquele ato, a gente tem instrumentos para corrigir os defeitos e para evitar as invalidações. De alguma maneira, o Código Civil até permitia isso, no artigo 172, quando falava que a vontade das partes pode ratificar, né, pode corrigir, ratificar atos ou contratos, atos jurídicos ou negócios jurídicos anteriores. Mas, recentemente, foi editado, no final do ano de 2018, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala lá que, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, então, vejam, para eliminar irregularidade, está aí uma negociação para que a gente possa sanar defeitos dos atos. Isso aqui é uma regulação que se aplica normalmente no direito público, para atividades entre entes públicos e na aplicação do direito público. Mas essa mesma lógica é a mesma lógica lá do artigo 172 do Código Civil. Então, me parece que nos limites estabelecidos pela lei, não é de se excluir que a autonomia da vontade autoriza os convenientes a buscar efetivar efeitos que eles pretendem ver produzidos para um ato, para um negócio jurídico, que, por algum defeito formal, seria anulável. Então, por uma declaração de vontade posterior, eles podem corrigir ou ratificar ou acrescentar um elemento àquele ato anterior. Então, essa é uma segunda tendência, e vejam que, pelo próprio artigo 175 do Código Civil, essa convenção posterior para corrigir o defeito anterior é uma convenção processual, porque isso vai implicar efeitos no processo, porque gera renúncia a potenciais impugnações que poderiam fazer a validade daquele ato. Então, essa é uma segunda tendência que me parece que existe. Nesse ponto, eu acho que o Calmon de Passos não concordaria comigo, porque ele tinha uma posição muito mais publicista do negócio processual, né, com menos autonomia das partes e necessitando sempre de autorização do juiz. Mas me parece que essa é uma clara tendência do nosso sistema também, tanto a partir do artigo 190 do CPC, como a partir desse dispositivo do artigo 26 da LINDB. Senhores, mais uma vez eu queria agradecer o convite, parabenizar a ANEP e aos organizadores do evento por essa espetacular homenagem e dizer que essas ideias que eu quis trazer aqui ao teste dessa audiência muito qualificada é sempre pensando se o grande Calmon de Passos concordaria ou discordaria. Mas isso simplesmente não importa, porque eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, certamente ele deve estar muito feliz no dia de hoje de ver todos nós aqui celebrando a sua obra e pensando a partir das suas ideias. Muito obrigado.